Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver a nossa aula de número 39. Continuaremos nesta aula a ver questões ligadas a desenho projetivo que caíram no Enem. Ou seja, o Enem, muitas das questões, solicita para que o aluno faça o esboço ou analise qual das projeções de uma figura ou de uma figura simétrica ou não simétrica, representa a realidade. Então são questões que algumas vezes podem cair nas provas do Enem e envolvem bastante raciocínio lógico, além de uma visão da perspectiva do desenho projetivo. Ok? Vamos então ao início dessa aula de hoje. O que se quer e o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos esse mesmo enunciado para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Então vamos à primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2015, a questão 148 diz o seguinte: uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de um quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura 2. Marcaram os pontos médios O e N. O e N. Pontos médios desses lados aqui. Dos lados F e G e A e F, respectivamente. E o ponto M do lado AD, de modo que AM seja igual a AN, ou de modo que AM seja igual a 1/4 de AD. 1/4 de AD. Obviamente, se ele é 1/4 de AD, é metade de AF, não é? Ou igual a AN, correto? Porque isso que foi dobrado ao meio, bem aqui ao meio, foi feita uma dobradura, o quadrado virou um retângulo com dois lados sobrepostos. Vamos lá. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Fizeram cortes aqui, eliminando esses retalhos ON e MN. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é... Então, são dadas 5 formas aqui de cortes, né? E o exercício pede para que a gente encontre qual é a forma correta. Vamos à resolução. O que se quer? Qual figura representa a forma da bandeirinha pronta? O que se tem? Dobradura da metade do quadrado ABCD de lado A, produzindo o retângulo AFGD, com duas folhas retangulares sobrepostas. Pegou-se a folha quadrada, tá certo? Folha quadrada, e dobrou-se pela metade, de tal modo que os seus lados coincidissem. Então, aqui está a figura quadrada, ABCD, tá certo? Girou-se os pontos B e C para coincidirem com D e A. Daí ficou esse retângulo agora, ADGF, ou AFGD. Então, dobradura da metade do quadrado, produzindo o retângulo FG com duas folhas retangulares sobrepostas. Depois foi feito um corte inclinado NO e MN, NO e NN, nessas folhas dobradas e remoção desses retalhos. Então vamos à resolução. O corte NO produz um V invertido no meio do quadrado ABCD. O corte NO cortou as duas folhas, então se eu abrir as folhas, vai aparecer o quê? Um V invertido, tá certo? Um V invertido bem no meio, simétrico ao eixo da dobradura e de altura H, 1 igual a OF, igual a OF ou FO, que é metade da largura do quadrado, A sobre 2. O corte MN produz nas extremidades, nessas duas extremidades, porque o papel foi dobrado, ao abrir, se eu cortar, nas duas extremidades do papel, vão aparecer duas fendas triangulares, né? Na hora que eu removo isso aqui,
duas fendas triangulares de altura A2, H2, igual a AM, que é A sobre 4. Né? A sobre 4. Ok? Então vamos olhar. Qual dessas figuras representa o que nós estamos descrevendo aqui? Que forma, que corte temos V invertido? Temos a alternativa A, B e E. A, B e E temos o V invertido. Porém, esse V invertido tem uma altura de A sobre 2, metade de A. Essa altura aqui é bem ao meio, tem que ser A sobre 2. Então, me parece ser a figura E, e aí já descartamos a B, e só pode ser também a A. A tenho aqui, pode ser então A ou E. Vamos ver segundo item. O corte MN produziu duas fendas triangulares. Opa, aqui não tem a fenda triangular que aparece aqui, vai até a altura, vai até aqui em cima, na região de O, e não é verdade, ele só vai até 1/4 dessa altura, portanto a figura correta é a resposta E. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 138 diz o seguinte: alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo 3 tipos de bebedouros de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 cm, diâmetro da base superior igual a 120 cm e 60 cm, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento e 60 cm de largura. Os 3 recipientes estão ilustrados na figura. Considerando que nenhum dos recipientes tenha tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Então vamos olhar aqui, o bebedouro 3, tá certo? Tá, não, então esqueçam do enunciado, o bebedouro 1 e 2, né? Só foi para encher linguiça nesse enunciado. Na realidade, o exercício quer saber só sobre esse bebedouro 3. Que figura resultaria da planificação, da transformação em nenhum plano desse bebedouro, desse comedouro, bebedouro, de formato 3. Ou seja, nós temos um semicilindro, e vamos agora transformá-lo num plano, tá certo? Então, para transformá-lo num plano, nós vamos ter que pegar o formato do semicilindro, abrir, ficar aquela área plana retangular, e depois a mesma coisa com as duas tampas laterais, né? Já que ele não tem uma tampa superior, que vão produzir 2 discos ou 2 semicírculos aqui, ok? Então vamos à resolução. O que se quer? Qual das figuras representa a planificação do coxo semicilíndrico? O que se tem? Um coxo no formato de um semicilindro com diâmetro D igual a 60 cm, altura R igual a 30 cm e comprimento L igual a 100 cm. Então, se nós olharmos aqui, a altura é R 30 cm, a largura D 60 cm e o comprimento L 100 cm. As 3 dimensões do coxo semicilíndrico. Vamos à resolução da planificação, né? Da planificação. Qual das figuras representa a planificação? A área planificada do semicilindro será um retângulo equivalente à área lateral do semicilindro, πr vezes L, ou seja, nós temos aqui o perímetro aqui de uma semicircunferência é π vezes R, vezes L, que é o comprimento do coxo, vai dar exatamente, a hora que abrir vai dar esse retângulo, uma dimensão é L 100 e a outra dimensão πr, não seria 2πr, porque é só metade da circunferência, do círculo, tá? Ok? Então a primeira área que nós vamos obter é um retângulo, então de cara essas duas primeiras aqui são descartadas, essas alternativas A e B, porque nós temos um retângulo, ou a C, ou D, ou E. Vamos continuar. E mais 2 semicírculos correspondentes às duas bases do coxo. Então nós temos uma base do coxo aqui, que tem a área πr ao quadrado sobre 2, mas o outro são 2 vezes essa área. Portanto, as alternativas A e B são descartadas, por não possuírem um retângulo. As alternativas C e D só possuem uma tampa. Vejam que essa aqui botou uma tampa totalmente circular, né? E essa aqui só possui uma semicircular. Logo, essas
são descartadas, só sobra a última, tá certo? E a resposta, portanto, a resposta está aí, mostrando aqui o retângulo formado pela planificação do semicilindro e dois semicírculos aqui exatamente no meio desse retângulo, né? Tangenciando o meio do retângulo, que corresponde exatamente à parte das tampas semicirculares que fecham esse coxo, ok? Muito bem, então resposta E. Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 147 diz o seguinte: as figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeças que está sendo montado. Observe que as peças são quadradas e há 8 peças no tabuleiro da figura A e 8 peças no tabuleiro da figura B. As peças são retiradas do tabuleiro da figura B e colocadas no tabuleiro da figura A, na posição correta, isto é, de modo a completar os desenhos. Então nós temos aqui a figura A, tá certo? Que está sendo então montada a partir das figuras que estavam dispostas em B, ok? Então pega-se de B e passa para A. Vamos lá. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A? Temos uma seta indicando que eu quero colocar exatamente esse azulejo, essa peça aqui no quebra-cabeças. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A, colocando a peça 1 ou 2. 1 após girá-la, 90, 1 após girá-la, 180, 2 após girá-la, 90, 180 ou 270. Então são dadas duas possibilidades de peças, ou a 1 ou a 2, e depois o giro necessário para poder encaixar corretamente na figura. É muito interessante essa questão, que ela envolve raciocínio lógico, envolve desenho projetivo, tá certo? E envolve sequências, né? E envolve também uma coordenação, né? Uma harmonização de figuras no plano. Vamos à resolução. O que se quer? Encaixar o azulejo correto no local indicado pela seta na figura 1. O que se tem? Duas possibilidades. A, peça 1, essa daqui, olha, com dois triângulos florais, dois triângulos florais, opostos por um dos vértices, vizinhos a outros dois triângulos, um deles cinza escura, esse daqui da esquerda, e outro estampado com um meio trevo de 4 folhas, Veja que juntando dois meios trevos, nós temos aqui o trevo de 4 folhas completo, né? Como está aqui. B, a peça 2, com 4 triângulos vizinhos, com estampas distintas. Veja que não tem nenhuma estampa igual. Triângulo claro, outro mais cinza escuro. Aqui o floral aqui em cima e aqui do lado a metade do trevo. Então, com 4 triângulos com estampas distintas e opostos pelos vértices. Então, vamos à resolução. Para a gente olhar e entender a resolução, vamos observar a figura aqui como um todo. Vejam que nos cantos desse quebra-cabeça, tá certo? Existe uma harmonização de tal modo que fica sempre aqui, olha, o canto cinza escuro, formado por esses triângulos cinza escuros. Então, possivelmente, aqui também deverá acontecer o mesmo. Vejam que nos lados, né, tanto laterais quanto superior e inferior, nós temos um triângulo cinza escuro. Então, possivelmente, esta borda tem que ficar virada para baixo, ou essa daqui. Ok? Vai ter que haver um giro 90 graus para isso acontecer. Bom, o que mais temos aqui? Esse azulejo que está colocado aqui no canto direito, né, ele é totalmente claro, ele não tem nenhuma figura. Então, aqui o triângulo vizinho não pode ser formado por uma meia figura de um desenho de uma floral ou mesmo do trevo, porque não teria como completar aqui.
Então, nesse lado tem que ser uma figura possivelmente cinza claro para combinar com essa daqui, ok? Então agora já dá para a gente resolver. A figura correta para o encaixe deve possuir dois triângulos sem desenho floral, o primeiro aqui embaixo e o segundo aqui do lado, né? Para fazer divisa com o fundo do quebra-cabeças e a lateral sem estampa do azulejo do canto vizinho. Assim, a peça 1 não satisfaz essa condição. Veja que a peça 1 só tem um canto, só tem um triângulo, né, sem flores. E aqui eu preciso de dois sem estampa floral, tá certo? A peça 2 satisfaz tal condição. A peça 2 satisfaz tal condição. Só que, então, isso aqui tem que encostar aqui e o outro tem que encostar aqui embaixo. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Tenho que girá-la 90 graus no sentido anti-horário. Se eu pegar essa peça 2 aqui, ó, e girá-la no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Esse triângulo claro vai ficar exatamente onde está esse trevo, né? Metade desse trevo. Esse escuro vem para o fundo. O escuro vai ficar no fundo, o triângulo escuro, e esse claro vai ficar fazendo divisa exatamente com essa figura aqui. Portanto, para dar um encaixe perfeito, eu tenho que girar a peça 2 90 graus no sentido anti-horário. É a alternativa C. Figura 2, após girá-la 90 graus no sentido anti-horário. Ok? Bastante interessante. Não é complicada, mas requer bastante observação. Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 149 diz o seguinte: em Florença, na Itália, na igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Borromeo. Alguns historiadores acreditavam que os círculos representavam as três artes, escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Então, esses anéis de Borromeo são anéis de bronze, são metálicos. Eles foram soldados de tal forma que eles se envolvem entre si. Então, o de cima é travado com o segundo de baixo, o segundo com o terceiro de cima, e de tal sorte que eles estão todos interligados entre si, formando um conjunto único. Ok? Então vem a pergunta: qual dos esboços a seguir melhor representam os anéis de Borromeo? Antes de fazermos a análise, vamos observar uma coisa aqui olhando a figura. Olha, esse anel superior aqui, esse anel superior, tá certo? Ele passa por baixo desse anel à esquerda, uma vez, e passa duas vezes à esquerda. Passa por baixo duas vezes. Ok? Esse anel, na terceira posição aqui, à direita, ele passa por baixo do anel 1, uma vez, e passa duas vezes por cima do anel 2, uma vez aqui, outra vez aqui. O anel 2 é esse daqui. E o anel 2, por sua vez, ele passa por baixo do anel 3, mas passa por cima duas vezes do anel 1. Ok? Então vamos à resolução. Qual dos esboços melhor representam os anéis de Borromeo? Porque se tem três anéis entrelaçados, de modo que o primeiro deles, acima dos demais, passa por cima por duas vezes do segundo anel à direita do primeiro. O primeiro deles, acima, passa duas vezes, ó, passou a primeira aqui e passou a primeira do segundo anel. Passou a primeira vez aqui, ó, e passou a segunda vez aqui. Ó. Primeira vez passou, a segunda vez ele passou por sobre o anel 2. O anel 1 passou duas vezes aqui e aqui. O segundo passa por cima por duas vezes do terceiro anel. Esse segundo passa por duas vezes por cima do anel 2, do anel 3. Ó, passou por cima nesse ponto aqui e passou por cima nesse ponto aqui, exatamente nesses dois pontos. Então o anel 3 ficou por baixo aqui, tá certo? Do anel 2, duas vezes. E o terceiro anel, esse terceiro, passa duas vezes por cima do anel primeiro, do primeiro anel lá de cima. Ele passa exatamente aqui e passa aqui. Então é entendido que cada anel passa por duas vezes sobre o vizinho e assim sucessivamente. Então o esboço, ou seja, a projeção ortogonal dos três anéis, o que seria a projeção? Seria a sombra. Se eu jogar um foco de luz nesses três, né, anéis, vai projetar uma sombra, um esboço. O esboço vai fazer com que
o anel que está sobre o anel que está embaixo dele, o de baixo vai aparecer uma abertura no desenho, né? Vai ficar um fragmento ali, porque seria por onde não passaria a luz, né, decorrente da espessura do anel que passa por sobre aquele anel referido. Então, o esboço, a projeção ortogonal dos três anéis deve contemplar as circunferências segmentadas pelas aberturas formadas nas sombras das projeções, ou da projeção, nas duas vezes em que estarão por baixo do anel vizinho. Serão, portanto, 6 aberturas no esboço projetado, uma vez que cada um passa 2 vezes por cima do outro, né? 6 aberturas para identificar cada uma das 2 superposições ocorridas por anel vizinho. Então vamos olhar essas 5 alternativas possíveis aqui. Olha, vejam que, por exemplo, na alternativa A, a terceiro anel não passa por cima de todos eles. Então fica de cara eliminada. Alternativa B, nós temos aqui esse anel terceiro aqui, ó, por baixo do primeiro e do segundo, ó. E isso não acontece, tá certo? Olha, tem 3 aberturas aqui mostrando que está por baixo das 3, também é descartado. Alternativa C mostra o seguinte, que o anel 1, primeiro de cima, está por baixo dos outros 2, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 segmentos, então também está descartado. Alternativa D mostra o quê? Que a figura 1, o anel 1, passa por cima do anel 2, por baixo do anel 3. Passa por cima do anel 2 e por baixo do anel 3. Opa, aqui diz que ele passa 2 vezes por cima do segundo anel, também é descartada. Resta, portanto, a alternativa E. Vamos conferir? O anel 1 passa 2 vezes por cima do anel 2. Está aqui ó, as 2 aberturas demonstrando isso. O anel 2 passa 2 vezes por cima do anel 3. Olha a demonstração aqui e aqui, né, do anel 3. E o anel 3 passa 2 vezes por cima do anel 1, aqui e aqui. Ok? Então, resposta E. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 152 diz o seguinte: Minecraft, ou Minecraft, é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Então nós temos uma figura onde ele empilhou primeiro uma fileira aqui com 16 cubos na parte de baixo. Logo em cima ele colocou uma outra fileira também com 16 cubos e já encaixou essa segunda fileira acima da terceira e da quarta e a primeira em cima da segunda. E faltaram exatamente esses cubos pequenos para fechar a figura maior, que é um cubo de 4 por 4 por 4. Então vamos lá. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos formam uma peça única capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4 por 4 por 4 são dadas então 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual o formato da peça capaz de completar o cubo 4 por 4 por 4? O que se tem? Um cubo formado por 4 por 4 por 4, que é igual a 64 peças. 4 fileiras compostas de 16 peças, cada fileira de 16 peças, totalizando as 64 peças. 32 peças correspondentes às 2 fileiras inferiores já encaixadas. Essas duas aqui, cada uma com 16, já foram encaixadas. Portanto, faltariam 32, mas algumas já existem, ok? Resta encaixar 2 peças para completar a terceira fileira e 9 para completar a quarta. 9 para completar a quarta. Temos 5, 2 e 2, ok? Então, portanto, faltam 11 peças.
Vamos à resolução. A peça para completar o cubo deverá ser composto por 11 cubinhos. 2 na terceira fileira e 9 na quarta fileira. 2 nessa terceira, tá certo? Mais 2 em cima dele, mais 3, mais 2 dá 4, mais 5 aqui dá 9. Assim, a alternativa B é descartada por possuir apenas uma peça correspondente à terceira fileira. Essa alternativa B é eliminada porque faltou um cubinho aqui, ó, para encaixar, né, na terceira fileira. As alternativas C e D também são descartadas por possuírem 10 e 7 peças. A alternativa C possui 10 peças e a D 7 peças. Então, precisamos de 11 peças, 2 mais 9. Então, essas duas são descartadas, restou, portanto, a alternativa A ou E. E é descartada por possuir encaixe incorreto dos 2 cubinhos na terceira fileira. Vejam que para que o encaixe seja correto, esses 2 cubinhos têm que estar voltados para a parte lateral e não para a parte frontal desse desenho, tá certo? Na parte frontal desse desenho nós temos 3 aqui que não se encaixariam, então aqui não pode ter um cubo. E do lado de cá são 2 peças, portanto tem que ter, esse cubo teria que estar aqui. Consequentemente, a única alternativa correta é a alternativa A, que contempla as duas condições, 2 na terceira fileira e 9 na quarta fileira. Alternativa A, ok? Bastante simples, mas requer atenção. Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 139 diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura, a letra P, P e N-E, PINE. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaço entre letras adjacentes é o mesmo. Portanto, o espaço entre a letra P e a letra I é o mesmo entre a letra I e entre a letra N, que é o mesmo entre a letra N e a letra E. Esses espaçamentos são iguais. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. Ou seja, essa dimensão lateral aqui, que é a espessura, é a mesma. Como ilustrado a seguir, tá? Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. Então, ao meio-dia, sol a pino, projeção ortogonal num plano, né, formando sombras. O exercício pede saber qual é o formato dessa sombra projetada no solo. Ela é contínua, como diz a alternativa A, é como esse formato da B, variada nos espaçamentos, ou C, ou D, ou E. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a sombra projetada da palavra P-I-N-E, PINE, no solo? O que se tem? Projeção ortogonal da logomarca PINE, produzida por sombras no solo com o sol a pino. O que mais temos ainda? Espaçamento igual entre estas letras. Vamos à resolução. Se existe igual espaçamento entre as letras, as aberturas claras na sombra deverão ser de mesma largura. Então a alternativa A já é descartada porque ela não mostra exatamente essa condição de ter essa abertura entre as letras, que corresponderia exatamente o local onde passaria a luz, né, já que tem uma folga entre essas letras. Então E descartada. B também é descartada porque tem o que? Formatos diferentes aqui nesse espaçamento. E D e C. Só resta a figura E. Vamos verificar se ela está correta. Se existe bom espaçamento, as aberturas claras deverão ser de mesma largura. Veja que elas são de mesma largura, essas aberturas claras. A letra I, por ser mais estreita, produzirá também sombra mais estreita. Então aqui é a letra I, P-I-N-E. E a letra N, por ser mais larga, produzirá sombra mais larga. Portanto, a alternativa E é de fato a mais correta. Ok? Bem simples essa questão, mas é possível que questões ligadas a desenho projetivo voltem a ser cobradas nas provas do Enem.
Bom, sobre matrizes agora. A questão 2012, perdão, a questão 178 do ano de 2012 diz o seguinte: um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, 4 linhas e 4 colunas, e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando produto de duas matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Então nós temos uma tabela das 4 disciplinas, matemática, português, geografia e história, cada uma correspondendo a uma linha da matriz, tá? E as notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, cada uma delas correspondentes a uma das colunas dessa matriz 4x4. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz 4x4 a partir da tabela por qual dessas matrizes? Então ele pegou essa matriz 4x4 que ele formou, vai multiplicar por uma matriz B. Qual é essa matriz B? É essa daqui, meio, um quarto, ou 1, sob forma de linhas, aqui sob forma de colunas. A alternativa D, que é tudo meio, ou E, todos os termos iguais a 1/4. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a matriz que, multiplicada pela matriz formada pelas notas bimestrais nas 4 disciplinas, reproduz as médias anuais destas? Qual a matriz que, multiplicada pela matriz 4x4, reproduz as médias anuais destas? Então vamos lá. O que se tem? Uma tabela 4x4 apresentando as 4 notas bimestrais de cada uma das 4 disciplinas. Então vamos à resolução. Essa tabela pode ser representada por uma matriz 4x4, onde as linhas representam as notas bimestrais. Olha, está aqui, ó, as linhas representam as notas bimestrais e as colunas representam as disciplinas. Eu acho que aqui está invertido. As notas estão nas colunas e as disciplinas estão nas linhas. Essa primeira linha é matemática, a segunda matemática, foi apenas invertido aqui, mas ok. O conceito é o mesmo. Então, nós temos nas colunas, primeiro, segundo, terceiro, as notas, e nas linhas da matriz, matemática, português, geografia, as disciplinas. Ok, o conceito vai ser o mesmo. Para que um produto de uma matriz A vezes B igual a C seja possível, para que esse produto seja possível, é necessário que o número de colunas J seja igual ao número de linhas I da matriz B. Um conceito para multiplicação de matrizes é o seguinte: se eu quero multiplicar duas matrizes, se eu tenho uma matriz 4x4 e outra 4x4, é simples, vai dar uma 4x4. Mas se ela for 4x4 e a outra 4x1, é possível fazer produto? É, porque o número J de colunas é igual ao número de linhas I da segunda matriz. Então a condição para ocorrer um produto, para que o produto seja possível, é que o número de colunas da segunda tenha que ser igual ao número de linhas da segunda tem que ser igual ao número de colunas da primeira. O número de linhas I tem que ser igual ao número de colunas J da outra matriz. Ok? E aí, consequentemente a isso, o número de linhas da matriz A será o número de linhas da matriz C. O número de colunas da matriz B será o número de colunas da matriz C. Ok? Então, a matriz resultante desse produto, ela vai ter o número de linhas da matriz primeira e o número de colunas da segunda matriz. Claro, isso é um conceito do produto de matrizes. Assim, a matriz B deverá ser do tipo 4x1 e a matriz C do tipo ICJC, também sendo que cada termo da matriz produto é obtido pela somatória dos termos da linha A
IA multiplicado pelo termo correspondente da linha IB. Então veja bem, tem uma matriz 4x4. Né? Eu quero multiplicar por uma matriz B, né? Para obter uma matriz C. Quando ocorre esse produto, o que acontece? Eu pego uma das linhas e vou multiplicando pelo termo da primeira coluna, tá certo? E faço a somatória disso para obter o produto das matrizes. Então vejam bem, assim, cada termo da matriz produto é obtido pela somatória dos termos da linha I multiplicado pelo termo correspondente da matriz B. Assim, para obtermos uma média aritmética de 4 notas, deveremos fazer essa somatória. Temos que somar. O que é uma média aritmética? É a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Média aritmética. Então, devemos fazer essa somatória e dividir por 4, já que são 4 notas. Ou multiplicar por 1/4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Portanto, a matriz B deve possuir 4 linhas com um único termo, todos iguais a 1/4, para que o resultado dessa multiplicação de matrizes resulte numa média aritmética. Ou seja, nós sabemos que o produto de duas matrizes é o quê? A primeira linha multiplicado pelos termos, a soma desses termos multiplicado pelo termo da coluna da matriz B. Então, pego a primeira nota aqui, ó, de matemática, por exemplo, 5,9, somo com 6,2, somo com 4,5, somo com 5,5. Esse vai ser o primeiro termo do produto. De que jeito? Multiplicando pelo primeiro termo da matriz seguinte. Nesse caso aqui, olha, as matrizes A e B não podem ser consideradas porque o número de colunas aqui, olha, o número de linhas aqui é 1, e eu teria que ter um número de linhas igual a 4 linhas, né? E uma única coluna, para que isso aconteça, tá certo? Então essas matrizes A e B já são descartadas, sobrariam a C, D e E. Se eu multiplicar pela matriz C, se eu fizer esta soma e multiplicar pela matriz C, todos esses termos aqui, a soma disso vezes 1, vai dar um valor que não é a média aritmética, é a soma pura e simples. Se eu multiplicar pela matriz D, que é meio, 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 eu vou obter a metade dessa soma. Mas se eu multiplicar pela matriz E, que é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, eu vou obter exatamente a média aritmética. 1/4 vezes a soma dessas notas aqui vai dar a média aritmética de matemática. As notas de português multiplicadas pelo segundo 1/4 aqui, da segunda linha, vai me produzir a média aritmética das notas de português. Esse 1/4 da matriz E multiplicado pelas notas de geografia vão me produzir a média das notas de geografia e assim por diante. Ficou claro? Portanto, a matriz B deve possuir 4 linhas, está aqui, ó, 1, 2, 3, com uma única coluna e todos os termos iguais a 1/4, tá certo? Ficou claro? Resposta E. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 139 diz o seguinte: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante o mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz. A e J é o termo genérico dessa matriz A, em que o I varia de 1 a 5 e J de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, por essa transferência eletrônica, em milhões de reais, transferidos do banco I para o banco J. Então, I transfere para J. I é linha, J é coluna, na expressão genérica de uma matriz. Ambos variam de 1 até 5, porque são 5 bancos. Observe que os elementos A e J A e I serão iguais a 0. Ou seja, quando os termos linha e coluna forem iguais, significa que se trata do mesmo banco. Então vejo que a diagonal dessa matriz é toda ela formada por elementos 0, 0, 0, 0, 0, 0.
porque onde elas se encontram significa que estaria havendo transferência entre o mesmo banco, que não pode ocorrer, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Essa é a matriz obtida por essa análise. Então temos uma matriz 5 por 5, e a pergunta é essa: com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos à resolução. O que se quer? Qual dos 5 bancos transferiu a maior quantia via TED? O que se tem? 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, que transferiram valores via TED entre si, dispostos em uma matriz A 5 por 5, onde cada termo AIJ significa valor transferido do banco I para o banco J. Observar que a I igual a 0, ou seja, não há transferência de um banco para si mesmo. Vamos à resolução. Se cada linha I, olhando a matriz aqui 5 por 5, que temos a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linhas. Se cada linha I é composta pelos valores transferidos desse banco I para o banco J, então a soma dos termos de cada linha da matriz corresponderá ao total repassado pelo banco I. Então o banco 1 vai repassar 0 para si próprio, 2 para o banco 2, 0 para o banco 3, 2 para o banco 4 e 2 para o banco 5. Já o banco 2, que está na linha 2, vai passar 0 para o banco 1, não vai passar nada para si próprio, vai passar 2 para o banco 3, 1 para o banco 4 e 0 para o banco 5, e assim sucessivamente essa análise. Ou seja, os bancos que estão na linha passam valores para os bancos que estão nas colunas. Então, o banco 1 repassou 0, que para si próprio não manda, então passou 2 para o segundo banco, 0 para o terceiro, 2 e 2. O banco 2 passou 0, para si próprio não é considerado, passou 2 para o banco 3, mais 1 e mais 0. Então o banco 1 repassou 6 milhões de reais. O banco 2 repassou 3 milhões de reais. O banco 3, 1, 2, 1 e 1. 1, 2, 1 e 1, 5. O banco 4 passou 2, 2, 4. 0, 2, 2, 4. O banco 5 passou 3, 0, 1, 1, 5. Então o banco que passou mais foi o banco 1, que passou 6 milhões de reais. Alternativa A. Ok? É bem simples, basta entender a definição do que é linha e do que é coluna numa matriz quadrada como essa que foi apresentada, uma matriz 5 por 5. Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 148 diz o seguinte: um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então nós temos uma matriz 5 por 5, onde estão testes acertados em 5 alunos. Nessa matriz, os elementos de das linhas de 1 a 5, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas 1, 2, 3, 4, 5 representam os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, em que os testes foram aplicados. Então vejam bem que as colunas aqui não se referem a alunos, referem-se a dias da semana. E as linhas referem-se a acertos nas questões. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o teste aplicado em qual dia? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Vamos à resolução. O que se quer? Em que dia da semana foi aplicado o teste com maior número de acertos pelos alunos? O que se tem? Uma matriz 5 por 5, em que os elementos das linhas de 1 a 5 representam as questões acertadas pelos 5 alunos, respectivamente. As colunas de 1 a 5 representam os dias úteis da semana, de segunda a sexta, em que foram aplicados os testes. Então aqui as colunas, aqui é segunda-feira, aqui terça, aqui quarta, aqui quinta, aqui sexta. E aqui estão os testes acertados. Então vamos à resolução. Em função do enunciado, a soma dos termos de cada coluna J, J1, J2, J3, J4, J5, a soma desses termos
corresponderá ao total de acerto dos alunos em cada dia da semana. Então, sendo que a primeira, o J1, seria segunda-feira, aqui é terça, aqui é quarta, aqui é quinta, aqui é sexta. Então vamos lá, na segunda-feira, 3 mais 3 mais 2 mais 3, dá 11. Na terça, 2 mais 2, dá 10. Na quarta, 0 mais 4 mais 2 mais 4, também vai dar 10. Na quinta, 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4, também vai dar 10. E na sexta, 2 mais 2 mais 2 mais 4, também vai dar 10. Portanto, a maior soma de acertos ocorreu na segunda-feira, que foram 11 acertos, alternativa A. Ok? Bastante simples essa questão, porém demanda o conceito de saber o que é linha e o que é coluna numa matriz. Vamos para a próxima. No ano de 2014, a questão 154 diz o seguinte: boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Ou seja, o desempenho é calculado pelo número de vezes em que o jogador derruba todos os pinos. Forma um strike, na linguagem popular do boliche. Quando ele consegue um strike, e divide-se pelo número de jogadas, nós temos o desempenho desse jogador. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados: o jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes, em 85 jogadas, o 2, 40 em 65, o 3 derrubou 20 vezes em 65, o 4, 30 vezes em 40 jogadas, e o 5 derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 jogadas. Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? 1, 2, 3, 4 ou o 5? Vamos à resolução. O que se quer? Qual desses jogadores de boliche apresentou maior desempenho? O que se tem? Tabela apresentando o desempenho de 5 jogadores de boliche. Jogador 1 conseguiu 50 strikes em 85 jogadas, o 2, 40 strikes em 65, o jogador 3, 20 strikes em 65, o 4, 30 strikes em 40 e o quinto, 48 strikes em 90 jogadas. Vamos então para a resolução. Cálculo do desempenho de cada jogador. O jogador 1 conseguiu 50 em 85, 50 dividido por 85 dá 0,59 ou 59%. O 2, 40 dividido por 65, 0,65 ou 61,5%. O jogador 3, 20 por 65, que dá 30,8, 0,30,8, que dá 30,8%. O jogador 4, 30 sobre 40, deu 0,75 ou 75%. O jogador 5, 48 por 90, 0,53 ou 53%. Portanto, o que apresentou maior desempenho foi o jogador 4, conseguiu 75%, resposta D. Com isso, nós encerramos as 10 questões da videoaula de hoje. Importante é que abordamos as 6 primeiras questões iniciais, as questões ainda relativas a desenho projetivo, raciocínio lógico, figuras projetadas, né? São questões que sempre acabam caindo nas provas do Enem. 3 questões que envolveram conhecimento e conceitos de matrizes. Vejam que não foram muitas questões de matrizes nesses últimos 10 anos de Enem. E uma questão envolvendo cálculo percentual e verificação de maior ou menor dentre um conjunto apresentado. Ok? Espero que todos tenham tido um bom proveito dessa aula. E aos que não se inscreveram no canal, espero que ainda se inscrevam, né? Isso vai permitir que haja um grande número de visualizações. Isso faz com que o YouTube projete para cima a busca do canal para outras pessoas assistirem. Isso fará com que então outras pessoas que não têm acesso a esse conteúdo também possam tê-lo. Obrigado, até uma próxima.